A infecção por vírus sempre preocupa. E em tempos de pandemia, nem se fala, né? E preocupa também a tripledemia. Mas o que é isso? Gente, é a associação da Covid com a influenza e o vírus sincicial respiratório. É justamente sobre isso que a gente conversa agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente hoje a médica infectologista, a doutora Sara Dominique. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café? Bom dia, vamos tomar café. Vou lhe servir. Doutora, o que é tripledemia? É a associação das três mesmo? Como é que surgiu isso? Está desde quando? Preocupa, não preocupa? Bem-vinda. Bom, a tripledemia é exatamente isso. É a junção de 3 vírus causadores de doenças respiratórias, inclusive que podem confundir quanto aos sintomas, as manifestações clínicas, que estão circulando ao mesmo tempo. A gente viu um movimento de maior incidência no Sudeste, aqui no Nordeste, até pela dificuldade diagnóstica, porque um dos vírus, normalmente a gente não dá diagnóstico em adultos, que é o vírus sincicial respiratório. Ele é muito causador de quadro grave em prematuros, mas um adulto, principalmente imunossuprimido, pode sim adquirir. Além do vírus sincicial respiratório, a Covid, que ainda não foi embora e volta agora com a força maior, né, de disseminação com essas sublinhagens da Ômicron, e os vírus influenza. Então, a gente está diante de um cenário de uma mistura aí de vírus causadores de sintomas respiratórios. Doutora, se um já era muito complicado e preocupava, e aliás continua preocupando, vamos dar o tempo aí disso aí, continua preocupando, imagina essa mistura, porque como são síndromes respiratórias, os sintomas se parecem demais. O que é que há de diferente de um para outro, Covid, para influenza, da influenza para outra? O sincicial respiratório em crianças, principalmente prematuros, que são aquelas crianças que nascem fora do tempo da maternidade e da gestação adequada. Então, crianças pequenas, prematuras, o vírus sincicial respiratório tem a possibilidade de causar uma doença muito grave respiratória, inclusive com óbito. Já no adulto ou em outras crianças, o quadro é mais leve, muito semelhante a um resfriado. O sincicial. O sincicial respiratório. Sim. Ele faz muita confusão de diagnóstico com a Covid, porque a Covid nem sempre dá um quadro grave. Aliás, na maioria das vezes, 80% dos casos da Covid são quadros leves. O vírus influenza, que é a gripe propriamente dita, esse sim tem uma característica mais forte de causar febre alta, dor de cabeça intensa, quase sempre tosse, quase sempre dor de garganta. Então, o vírus da gripe, influenza A e B, ele costuma chamar mais atenção quando causa esse sintoma de resfriado forte, que na verdade é a gripe. Porém, o vírus sincicial respiratório e a Covid-19 também podem ocasionar um quadro de síndrome gripal. Então, a diferença é o laboratório que vai confirmar, porque a manifestação clínica entre os 3 pode ser indistinguível e é aí que faz a confusão. A gente pode, ao mesmo tempo, né, por uma infeliz sorte, pegar os 3 ao mesmo tempo ou não? Sim, podemos, isso é possível. Inclusive, no ano passado, nós vivemos um período aí do final do ano, exatamente um ano, da flurona. Eu acho que a população lembra que era a mistura da Covid com o vírus influenza, fosse influenza A, fosse influenza B, e agora tem essa possibilidade de adquirirmos os 3 vírus. Doutora, e o que fazer? A gente vê todo dia, o tempo todo, a gente mostra aqui nos nossos telejornais, aumentou o número de casos, né? Pessoas mais infectadas. A gente também mostra pessoas que eram para tomar a segunda dose, não foram, terceira dose, não foram, pais que resistem ainda a vacinar seus filhos, mas tem a vacina, inclusive, para bebês acima de 6 meses. Qual seria a recomendação, então? A vacinação, sem dúvida, é a prevenção mais eficaz. Tanto para a influenza quanto para a Covid-19, a gente tem a possibilidade de vacinar. Para o vírus sincicial respiratório, nós não temos vacinação, então a prevenção é o uso de máscara, a lavagem das mãos, é o cuidado com o manuseio com bebês, principalmente bebês prematuros, quando recebem alta, quando vão para casa. Então, as medidas se misturam entre vacina, então para Covid e gripe, e as medidas de higiene, lavar as mãos e o uso da máscara. E se tiver na hora de tomar vacina, tomar, porque não tem essa história de virar jacaré, não tem essa história de ficar doente, de morrer, de que não faz efeito. Porque desde que o mundo é mundo, né, a gente sabe que só a vacina que
pode proteger. Não vai livrar de você ter doença, mas pode Sim. te aliviar de uma forma grave. tensa e grave. E até mesmo o adoecimento se dá de maneira mais branda. O que a gente quer com a vacina é reduzir a transmissão e melhorar, abrandar quando você se expõe à doença de maneira mais leve, não levando a óbito. Não sei se a senhora soube, mas agora há pouco a Anvisa recomendou em todo o país, e o Ministério da Saúde também, o uso obrigatório de máscara em todos os aeroportos. Isso. Ou seja, tem algo no ar que preocupa. Sim, com certeza, né? A Covid, ela se comporta em ondas, porque nós ainda estamos vivendo esse período de pandemia. Ninguém pode estimar quando essa pandemia vai acabar. Lembrando que os outros vírus, tanto influenza quanto sincicial respiratório e tantos outros que causam adoecimento respiratório, eles querem sobreviver. Então, essa possibilidade de outros vírus também ganharem força na natureza. Ou a própria mutação dele? Né? Sim, existe e a gente pode se infectar com mais de um vírus, 3, enfim. Doutor, e para a gente fechar rapidinho, Copa do Mundo, aglomeração, fim de ano, confraternização, aglomeração, ida às compras, também a gente tem que ter muito cuidado. A gente aguarda decreto municipal estadual. Por enquanto, o que vale é o que está posto em março de 2022, mas já há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia quanto ao uso da máscara, sim, que é uma medida de contenção, principalmente para quem está adoecido. Muito bem, gente. Conversamos ao vivo no estúdio com a doutora Sara Dominique, médica infectologista. Doutora, um beijo, muito obrigado e até a próxima, tá? Eu que agradeço. Muito sucesso ao programa. Valeu, a senhora também. Até mais.